A gente começa a edição de hoje do Bom Dia Pará falando da noite de terror ontem no bairro da Condor, aqui na capital. Mais uma chacina em Belém. 4 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas depois que homens ainda não identificados dispararam contra as vítimas que estavam dentro de um bar. A gente vai falar sobre esse assunto agora ao vivo com a repórter Tainá Horiguchi, que está no local onde aconteceu essa chacina no bairro da Condor, aqui em Belém, e conta pra gente ao vivo como é que tá a situação por aí. Tainá, uma ótima quarta para você. Olá, Márcio. Bom dia para você, bom dia para todos. Eu estou aqui na Rua Segunda, na esquina, próximo entre as ruas Tupinambás e Apinagés, no bairro da Condor, onde aconteceu essa chacina. O tiroteio foi aqui, olha, neste bar. 4 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. Eu conversei agora há pouco com alguns moradores aqui, eles estão acordando ainda muito assustados com o que aconteceu. Por volta das 9h30 da noite ainda estava sendo transmitido um jogo de futebol, o bar estava cheio, tinham muitas crianças pela rua, quando homens encapuzados fecharam a rua com 2 carros, um em cada esquina, e começaram a atirar. Foram muitos disparos, tanto que os moradores que estavam aqui nas casas, ficaram muito assustados, né? Queriam saber o que estava acontecendo. E quando eles foram para fora das casas, encontraram muito sangue. E é isso que a gente vê ainda aqui pela rua. Muito sangue. Mais à frente tem uma faixa ainda de isolamento que foi possivelmente usada pelos policiais do Instituto Médico Legal e da Divisão de Homicídios, que é quem está investigando este caso. E todos me relataram que foi uma noite de horror. Uma dessas pessoas que morreram era um trabalhador, um vigilante do Hemocentro aqui de Belém, e deixou 4 filhos. A repórter Jaque Carreira esteve ontem à noite aqui e é isso que você vai acompanhar agora, um trechinho da reportagem que ela fez. Vamos acompanhar. Uma noite que deixou marcas na Rua Nova Segunda, na Condor. Moradores ainda passavam mal depois do pânico. Segundo a polícia, pelo menos 8 homens encapuzados dispararam vários tiros no local. 3 homens que assistiam jogo de futebol neste bar morreram na hora. Os moradores informaram aí e chegou para 3 carros aí. Um entrou por aqui, outro por lá, e tiveram a pé aí, cercaram e fizeram vários disparos aí. E 3 veio a óbito e 11 tem baleado no pronto-socorro do Guamá. Os moradores descreveram uma cena de faroeste. Os atiradores cercaram o quarteirão e começaram a disparar por todos os lados. Crianças brincavam na rua. 2 delas de 4 anos de idade foram atingidas. Segundo familiares, uma no pé e outra na cabeça. Foi um desespero total, foi bala para todo lado, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, cadê a nossa segurança? Como vai ficar isso? A informação de que essa rua aqui tem um intenso tráfico de droga, bem como tem uma situação que pode estar envolvendo uma rixa antiga de algumas pessoas daqui com outras de outra área que teriam vindo para se vingar. Esse foi só um pequeno trecho da reportagem que nós vamos exibir ainda hoje aqui no Bom Dia Pará. E olha, Márcio, essa já é a 4ª chacina em Belém num período de 6 meses. A primeira foi em janeiro deste ano, com 27 mortos. A segunda em abril, com 10 mortos. E em maio, 4 pessoas foram mortas no conjunto Eduardo Angelim. Até o momento, já são 44 vítimas de chacina aqui na capital. Todos os detalhes de mais um dia, né, de mais uma chacina aqui na capital, nós vamos contar para vocês ao longo do jornal Bom Dia Pará. E a gente volta falando sobre a noite de terror ontem no bairro da Condor, aqui em Belém. Mais uma chacina foi registrada aqui na capital. 4 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas depois que homens ainda não identificados dispararam contra as vítimas que estavam dentro de um bar. A Tainá Horiguchi está no local e conta um pouco mais sobre esse assunto. Tainá, as pessoas começam a acordar aí no bairro do Jurunas e eu imagino que a situação seja de preocupação, perdão, bairro da Condor, você está bem corrigido. Você está no bairro da Condor e aí eu imagino que as pessoas estejam muito preocupadas ainda com o que aconteceu ontem por aí, né?
Márcio, todo mundo com muito medo, né? A expressão que a gente vê no rosto dos moradores aqui é de quem ainda não está acreditando no que aconteceu. Essa chacina foi ontem à noite e as informações começaram a chegar pelas redes sociais, né? Eu lembro que eu estava olhando a minha rede social e as notícias começaram a chegar e eu fiquei assustada, fiquei imaginando quando eu cheguei aqui como os moradores que estavam aqui, né, que vivenciaram essa noite de terror, ficaram quando viram a cena de terror mesmo aqui na Rua Segunda, no bairro da Condor. E ainda há pouco, nós estamos desde cedo aqui na rua, e ainda há pouco os moradores encontraram 4 cápsulas de bala aqui no local. E pela numeração é possível ver, Márcio, não sei se você aí de casa consegue acompanhar, mas são 3 balas com numeração .40 e uma numeração 38. Essas cápsulas foram encontradas ainda há pouco pelos moradores aqui na rua onde a chacina aconteceu. Eu também conversei com uma outra moradora e ela disse que uma das 2 crianças que foram atingidas pelos disparos vai ser operada agora, esta manhã. É um menino de 5 anos e ele levou um tiro na perna. Não corre risco de morte, mas vai ser operado ainda esta manhã. A repórter Jaque Carrera esteve aqui ontem à noite e acompanhou toda a movimentação, viu o drama das pessoas que perderam familiares aqui nessa chacina e também o susto que muitos moradores levaram ontem à noite. Vamos ver na reportagem. Uma noite que deixou marcas na Rua Nova Segunda, na Condor. Moradores ainda passavam mal depois do pânico. Segundo a polícia, pelo menos 8 homens encapuzados dispararam vários tiros no local. 3 homens que assistiam jogo de futebol neste bar morreram na hora. Os moradores informaram aí e chegou para 3 carros aí. Um entrou por aqui, outro por lá e tiveram a pé aí, cercaram e fizeram vários disparos aí. Aí 3 veio a óbito e 11 tem baleado no pronto-socorro do Guamá. Passaram pra gente aí que os caras estavam tudo encapuzados aí. Desceram encapuzados, fizeram disparo e invadiram o local. Os moradores descreveram uma cena de faroeste. Os atiradores cercaram o quarteirão e começaram a disparar por todos os lados. Crianças brincavam na rua. 2 delas de 4 anos de idade foram atingidas. Segundo familiares, uma no pé e outra na cabeça. As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro do Guamá. Pelo local, flagramos várias marcas de tiros em paredes e portões de residências. Uma das crianças atingidas estava na porta desta venda de bombons, que foi alvo de muitos disparos. Entre os 3 mortos no local do crime, um deles era Jairo Lobato Pimentel, de 38 anos, que trabalhava em um supermercado. Próximo de meia-noite, uma 4ª vítima faleceu no pronto-socorro do Guamá. Era o vigilante Evandro dos Santos Sá. Segundo moradores, nenhuma vítima do tiroteio tinha envolvimento com a criminalidade. Foi um desespero total, foi bala para todo lado, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, cadê a nossa segurança? Como vai ficar isso? A informação de que essa rua aqui tem um intenso tráfico de droga, bem como tem uma situação que pode estar envolvendo uma rixa antiga de algumas pessoas daqui com outras de outra área que teriam vindo para se vingar. Um outro crime envolvendo carro prata também teria acontecido no mesmo horário, no bairro da Cidade Velha. A polícia da Divisão de Homicídios deve investigar se há relação entre os 2 casos. Olha, Márcio, e a Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota para a nossa redação, disse que está realizando uma ação integrada com a Polícia Civil e Militar e o Centro de Perícias Renato Chaves para esclarecer os motivos e responsabilidade pelas mortes de ontem à noite aqui no bairro da Condor. A gente espera então que a justiça seja feita e os criminosos paguem, né, pelo que ele fez, que esse crime não fique impune. Esta já é a 4ª chacina registrada aqui na capital nos últimos 6 meses. Márcio. Pois é, 4ª chacina, um total de 44 mortes. E até agora, desses casos que nós estamos falando, essas chacinas, nenhuma até agora foi totalmente solucionada pela Polícia Civil. Então, claro que a gente vai continuar cobrando, afinal, a população quer uma resposta e quer também, obviamente, a punição dos envolvidos.